Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso segundo vídeo com dicas e tirando as dúvidas que vocês enviaram sobre gestão de crise. Foi o tema eleito aqui nos comentários na enquete que eu abri na semana passada no LinkedIn. Vamos lá, muita gente me pergunta, Isabela, minha empresa está passando por um momento sensível, por onde que eu começo esse trabalho de gestão de crise? O que eu faço? Eu chamo uma consultoria? Eu pago uma ferramenta de monitoramento cara? O que é melhor para a minha empresa, porque a gente ainda não tem isso bem estruturado? A primeira coisa que você tem que colocar, na sua cabeça enquanto profissional de comunicação é que existem diferenças entre o termo gestão e gerenciamento da crise. A gestão da crise, ela é o processo completo, quando eu sento, faço um mapeamento de riscos dos públicos que seriam impactados e já defino alguns planos de ação preventivos, ou seja, se esse risco se concretiza, eu já tenho um plano de ação definido. Isso é a gestão de crise, desde o mapeamento dos riscos até a ação pós-crise, que é o chamado plano de recuperação. Agora, quando eu penso em gerenciamento, é o processo, é o conjunto de iniciativas, o conjunto de ações que eu coloco em prática de fato quando a crise já está em curso. Então, pessoal, a gente não deve, na verdade, focar em gerenciamento de crise, porque seria viver apagando incêndio. A gente tem que focar num trabalho de construção de uma cultura corporativa, de prevenção, responsabilização das empresas e também de gestão do risco, ou seja, um trabalho com profissionais, um trabalho de longo prazo e baseado em instrumentos de comunicação e instrumentos de gestão. Então, primeira coisa, vamos esquecer que gestão é igual a gerenciamento. Não é. Agora você já sabe a diferença entre um e outro. Ok, partindo desse primeiro passo, que é a diferença entre gestão e gerenciamento, e a escolha de que a sua empresa vai focar na gestão, que é um processo de longo prazo, como eu falei, que começa lá no mapeamento dos riscos, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai reunir as áreas estratégicas da empresa através de um processo de entrevista e briefing para fazer o chamado mapeamento de riscos. Os riscos, eles são possibilidades concretas que podem afetar a sua imagem, um produto ou um serviço, um público, um dos seus stakeholders e o pior, pode afetar também a sua reputação. Então, vamos nos reunir com as áreas estratégicas, financeiro, logística, área de qualidade, a área que faz o recall. Quais são os produtos que têm mais riscos envolvidos? Vamos pegar esse produto e colocar na chamada matriz de risco que eu vou disponibilizar para vocês aqui no link. A matriz de risco, ela tem o eixo da probabilidade e o eixo de impacto. Qual o impacto que isso provocaria e qual a probabilidade que isso tem de acontecer? Eu faço um cruzamento entre a probabilidade e o impacto e aí eu obtenho realmente o grau de risco que isso tem. Depois que eu mapeei todos os riscos nessa matriz de probabilidade e impacto, eu vou elencar esses riscos do mais grave para o menos grave. E aí, na hora de agir, a gente tem que ter uma escala de priorização, ou seja, eu vou agir de acordo com o que é mais grave, que tem um impacto maior para os públicos com as quais a minha empresa se relaciona, do mais grave para o menos grave. Ok, finalizamos a matriz de risco, que é uma etapa fundamental. Muito antes de você instalar uma ferramenta de monitoramento, você precisa ter o mapa de riscos da sua empresa. E o mapa de riscos não vai ser tirado da sua cabeça. Você tem que ter áreas que já possuem dados estruturados próximas a você, te passando essas informações. Você vai consultar histórico de parceiros, histórico de fornecedores, histórico de relacionamento com clientes, dados que vêm das redes sociais, pelo chamado saque digital ou saque 2.0, algumas pessoas chamam de 3.0. Então, você tem que articular esses dados para poder mapear os seus riscos. Depois que você finalizou a sua matriz de risco, você vai construir a chamada matriz de temas sensíveis, ou seja, quais são os problemas mais recorrentes e mais citados lá na sua matriz de risco? É uma escola? Então, um dos problemas pode ser contaminação dos alimentos, ou pode ser o comportamento inadequado de um professor, ou pode ser um assistente do professor que deixou a criança cair na piscina. Então, significa que você precisa investir em mais mão de obra, mais profissionais qualificados. Então, do meu mapa de risco, eu derivo o meu mapa de temas sensíveis. E do meu mapa de temas sensíveis, eu vou obter e extrair as palavras-chave que eu preciso monitorar nas minhas ferramentas de monitoramento, que é o que a gente vai falar no vídeo 3. Obrigada, pessoal, e vamos juntos nesse trabalho de gestão de crise, que não é gerenciamento. Obrigada!